Você realmente acha que educação financeira te ensina a ser livre? Existe um comportamento curioso que quase ninguém percebe quando começa a aprender sobre dinheiro. A pessoa diz que está buscando liberdade financeira, independência, autonomia, mas sem perceber, ela começa a substituir uma prisão por outra. Antes, o padrão era trabalhar e gastar. Agora, o padrão é trabalhar, investir e esperar. A promessa muda, o mecanismo não. E isso acontece porque a mente humana adora narrativas que parecem inteligentes. Quando alguém começa a estudar finanças, surge uma sensação de superioridade silenciosa, como se agora finalmente tivesse descoberto o jogo secreto da vida. A pessoa começa a enxergar tudo em termos de retorno, eficiência, crescimento, ativos, passivos. Isso parece racional. Parece evolução mental, mas existe uma pergunta curiosa escondida nisso. Em que momento administrar dinheiro virou uma nova forma de organizar a própria identidade? Porque observe uma coisa estranha. Poucas pessoas dizem apenas eu invisto. Elas dizem eu sou investidor. O verbo vira identidade. O comportamento vira personagem. E a partir desse momento, uma coisa silenciosa acontece na mente. Decisões começam a ser tomadas não pelo que faz sentido para a vida, mas pelo que faz sentido para o personagem. O investidor não pode parecer impulsivo. O investidor não pode parecer emocional. O investidor não pode gastar sem justificar. E assim, sem perceber, a pessoa começa a viver de acordo com um papel. E isso é curioso. Porque a educação financeira se vende como libertadora. Mas a mente humana tem uma habilidade impressionante de transformar qualquer ferramenta em um sistema de validação social. Dinheiro deixa de ser apenas um recurso. Ele vira uma métrica moral invisível. Quem investe é disciplinado. Quem gasta é irresponsável. Quem acumula é inteligente. Quem consome é fraco. Repare na mudança sutil. Não estamos mais falando de escolhas. Estamos falando de julgamento. Agora surge um paradoxo ainda mais interessante. A educação financeira diz que você deve pensar no longo prazo, ignorar impulsos, planejar décadas, sacrificar o presente pelo futuro. Parece extremamente lógico, parece maturidade, mas o cérebro humano não foi feito para viver décadas no futuro. Ele foi feito para sobreviver ao presente. E quando alguém começa a viver constantemente projetado 20 ou 30 anos à frente, algo curioso acontece. O presente vira apenas uma fase de preparação, não um lugar para existir, apenas um lugar para acumular. Isso cria um fenômeno psicológico silencioso. A vida começa a parecer sempre incompleta, sempre em construção, sempre a caminho, porque existe um número imaginário no futuro que supostamente vai validar tudo. O patrimônio ideal, a independência financeira, o momento em que finalmente será permitido relaxar. Só que aqui aparece outra peculiaridade da mente humana. Quando esse número chega, ele muda. Sempre muda. Porque metas financeiras são diferentes de metas físicas. Se você quer correr 5 km, existe um ponto final claro. Mas riqueza não tem linha de chegada natural. Sempre existe mais um nível, mais um investimento, mais um crescimento possível. E sem perceber, a pessoa entra em um jogo psicológico curioso, o jogo do adiamento permanente. Não é pobreza que prende muitas pessoas nesse ciclo. É expectativa. É a sensação de que a verdadeira vida começa depois de atingir um determinado nível de segurança financeira. E isso parece prudente, parece estratégico. Mas talvez seja apenas uma forma sofisticada de ansiedade social. Existe também outro comportamento estranho que a educação financeira raramente discute: a comparação invisível. No início, a pessoa quer apenas organizar a própria vida financeira. Depois ela começa a acompanhar gráficos. Depois acompanha indicadores. Depois acompanha outros investidores. Depois acompanha patrimônio de outras pessoas na internet. E sem perceber, o dinheiro deixa de ser uma ferramenta pessoal e vira um ranking silencioso. Isso acontece porque o cérebro humano é extremamente sensível a hierarquias sociais. Desde tempos antigos, status significava sobrevivência. Quem tinha mais recursos tinha mais influência no grupo, mais segurança, mais possibilidades. Esse mecanismo continua ativo até hoje, só mudou a linguagem. Antes era território. Depois foi poder político. Agora muitas vezes é patrimônio. O curioso é que a educação financeira diz que você deve ignorar o que os outros fazem, mas praticamente todo o ecossistema ao redor dela incentiva a comparação. Vídeos sobre quanto alguém ganha, quanto alguém investe, quanto alguém acumulou em poucos anos, histórias de crescimento exponencial, casos de pessoas que ficaram milionárias antes dos 30. E tudo isso cria uma sensação sutil de corrida, uma corrida silenciosa, onde ninguém diz explicitamente que você está competindo, mas todos parecem estar acelerando. Agora entra o lado mais curioso de tudo isso. A promessa central da educação financeira é liberdade. Mas o que exatamente significa liberdade? Essa palavra é usada o tempo todo, mas raramente é examinada com calma.
Para algumas pessoas, liberdade significa não depender de salário. Para outras, significa não precisar pedir permissão para gastar. Para outras, significa simplesmente ter segurança. Mas aqui aparece uma pergunta desconfortável. E se parte dessa busca por liberdade financeira não tiver relação com liberdade, e sim com medo? Medo de vulnerabilidade, medo de instabilidade, medo de depender de outras pessoas, medo de parecer fracassado dentro das expectativas sociais modernas. Porque pense em algo curioso. Durante grande parte da história humana, riqueza era algo visível. Terras, propriedades, influência política. Hoje ela muitas vezes existe em números digitais, em gráficos, em projeções futuras, em patrimônios que talvez nunca sejam completamente utilizados. Isso cria uma situação psicológica peculiar. A pessoa acumula segurança abstrata para lidar com inseguranças que talvez nunca aconteçam. E isso não é irracional. Na verdade, é profundamente humano. O cérebro adora criar reservas contra cenários imaginários. Mas isso também levanta uma questão interessante. Quando exatamente a prudência vira antecipação infinita de problemas? Existe ainda um detalhe que quase ninguém percebe quando começa a estudar dinheiro. A educação financeira não muda apenas hábitos. Ela muda a forma como a pessoa enxerga o mundo. Restaurantes viram cálculos, viagens viram projeções, compras viram decisões estratégicas. Até o tempo começa a ser interpretado como recurso financeiro, horas produtivas, horas improdutivas, atividades que geram retorno, atividades que não geram retorno. Isso pode parecer apenas eficiência, mas existe um efeito colateral curioso. Quando tudo vira otimização, espontaneidade começa a parecer desperdício. E a mente humana tem uma relação estranha com desperdício. Nós toleramos desperdícios emocionais o tempo todo. Tempo em redes sociais, conversas sem objetivo, pequenos impulsos diários. Mas quando o desperdício envolve dinheiro, algo muda. O julgamento aparece mais rápido, mais intenso. Talvez porque o dinheiro seja um símbolo condensado de esforço humano, horas de vida convertidas em números. E é exatamente por isso que decisões financeiras carregam tanto peso psicológico. Elas parecem decisões sobre valor, sobre mérito, sobre inteligência. E poucas pessoas gostam de sentir que tomaram decisões irracionais. Mas aqui surge outro paradoxo fascinante. Muitos dos momentos mais memoráveis da vida humana são profundamente irracionais do ponto de vista financeiro. Viagens inesperadas, presentes impulsivos, experiências que não têm retorno mensurável, pequenas extravagâncias que não fazem sentido em uma planilha. E mesmo assim, essas experiências frequentemente se tornam as memórias mais fortes. Isso revela algo curioso sobre a natureza humana. Nós buscamos eficiência, mas lembramos de intensidade. Buscamos segurança, mas valorizamos experiências. Buscamos controle, mas somos atraídos pelo imprevisível. A mente humana não é uma máquina de otimização. Ela é um sistema de significado. E significado raramente segue lógica financeira pura. Isso não quer dizer que educação financeira esteja errada. Muito pelo contrário. Saber lidar com dinheiro provavelmente é uma das habilidades mais úteis da vida moderna. O curioso é outra coisa. Quando essa habilidade vira lente única para interpretar o mundo, algo interessante acontece. O cálculo começa a ocupar espaços onde antes existia apenas curiosidade. Talvez o verdadeiro lado sombrio da educação financeira não seja o dinheiro em si, seja a facilidade com que qualquer ideia poderosa pode se transformar em identidade, em moral, em comparação social, em nova forma de medir valor humano, porque a mente gosta de simplificar o mundo em métricas claras. Produtivo ou improdutivo, inteligente ou irresponsável, rico ou fracassado. Só que a vida raramente cabe nessas categorias simples, e quando uma pessoa começa a organizar a própria existência apenas em torno de eficiência financeira, existe uma pergunta silenciosa que quase nunca aparece nas conversas sobre investimento, patrimônio ou independência. Agora deixe nos comentários, você acha que o dinheiro só controla pessoas com pouca educação financeira? Ou é pelo simples fato que nem todo mundo tem o mesmo pensamento?